Então, quando a gente tem ideias boas demais, ou talento demais em áreas diferentes, isso pode acabar atrapalhando o nosso sucesso? Pode sim, porque o desafio, quando você tem muitas opções, o desafio de fazer uma coisa e não tudo ao mesmo tempo fica muito mais intenso. E eu preciso dizer que isso fica ainda mais difícil na era da IA, em que existe essa possibilidade quase infinita de começar coisas que você não vai terminar. O primeiro capítulo deste livro novo fala de uma empresa que tinha todo o talento do mundo, todos os recursos. No começo dos anos 90, eles fizeram o que foi considerado o primeiro IPO de conceito, quando a Goldman Sachs levou a empresa à bolsa sem que ela tivesse um produto, só com base na ideia, porque havia talento demais e recursos de sobra. Muito talento. E o que aconteceu? Eles estavam basicamente criando um iPhone uma geração antes de ele existir, antes até da internet existir. Eles podiam fazer qualquer coisa, então fizeram qualquer coisa mesmo. Toda ideia legal que surgia de algum engenheiro entrava no projeto, e aquilo foi crescendo, 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 até virar uma bagunça sem direção. E eles estouraram os prazos, o produto acabou confundindo os usuários e tudo mais. Foi um desastre, porque simplesmente não conseguiam estabelecer limites. A mentalidade deles era: nosso único limite é a imaginação, então nunca colocaram uma moldura no trabalho. Ao mesmo tempo, eles tinham um engenheiro júnior lá dentro que criou um site chamado Auction Web e disse algo como: olha, isso aqui está facilitando transações. Vocês querem isso? Não, é pequeno demais. Ele levou isso para fora e chamou de eBay. Nossa! O Pierre Omidyar era um engenheiro de suporte de nível baixo nessa empresa chamada General Magic. E eles tinham outro cara desenvolvendo um aplicativo para o sistema deles. De novo, pequeno demais. Ele levou isso para fora e virou o Palm Pilot, um sucesso. Eles simplesmente não conseguiam se concentrar. E eu acho que esse desafio de se limitar fica ainda mais forte quando você é capaz de fazer muita coisa. Tem uma ideia que muita gente já ouviu, a das 10.000 horas. Sim. A noção é que, se você praticar alguma coisa de forma deliberada por 10.000 horas, vai ficar excelente nisso. Isso é verdade ou é mentira? Isso só é verdade em áreas muito específicas, e na maioria das vezes nem são as áreas em que vale tanto a pena estar hoje. Funciona em ambientes que os psicólogos chamam de ambientes de aprendizagem gentis, em que os próximos passos e os padrões são claros, as regras se repetem, não existe tanta interferência do comportamento humano, o trabalho do ano que vem vai se parecer com o do ano passado, e o feedback é rápido e preciso. O exemplo mais clássico é o xadrez. Mas é justamente por isso que o xadrez é tão fácil de automatizar. Então, se você atua numa área assim, talvez não queira continuar nela por muito tempo. A maioria de nós vive no que os psicólogos chamam de ambientes de aprendizagem perversos, em que você precisa se reinventar, aprender coisas novas o tempo todo. E nesses contextos, o ideal é justamente ter um repertório mais amplo de habilidades, que permita resolver novos tipos de problema. Como você falou sobre praticar vários esportes, isso te deu essa base mais ampla. É a mesma lógica. Você desenvolve habilidades gerais, hoje chamadas de alfabetização física, que permitem enfrentar novos desafios e aprender novas habilidades com mais rapidez. Então, para mim, a ideia das 10.000 horas passa para as pessoas a sensação de que elas deveriam se especializar demais. O estudo original das 10.000 horas era apenas um estudo com 30 violinistas de uma academia de música de elite, que já estavam numa academia de elite. Isso foi totalmente mal interpretado. Não se aplica a quase nada do que as pessoas fazem. Sério? Sim. E eu também acho que poucas pessoas conseguem se dedicar 10.000 horas a uma coisa por tanto tempo. Isso vai levar o quê? Uns 10 anos, no mínimo? Normalmente, no mínimo. E isso ainda seria um ritmo bem bom. Sim. Mas hoje em dia as pessoas nem têm esse nível de atenção. Então isso quase traz um alívio, porque você está dizendo: ah, eu não preciso ser capaz de fazer uma coisa por 10.000 horas. Ou seja, ainda dá para ter sucesso em alguma área. Você não precisa dedicar tudo isso a uma única coisa para ser excelente. Embora eu ache que, se a conclusão que as pessoas tirarem disso for que não precisam ser intencionais e focadas, aí não. Se eu simplesmente sair pulando de uma coisa para outra achando que tudo vai dar certo, não acho que esse seja o caminho. O que eu defendo é uma ampliação deliberada, explorar os seus interesses e coisas assim. Mas, de novo, uma das coisas sobre as quais escrevo neste livro novo é que, em algum momento, você precisa canalizar isso para alguma coisa concreta. Existe uma tensão entre construir uma caixa de ferramentas ampla e depois direcioná-la para gerar resultado. Então, nós dois somos pais. Os seus filhos são um pouco mais velhos que os meus, mas como a gente deve pensar nisso, tanto para nós quanto para os nossos filhos, num momento em que existe tanta distração e tantas oportunidades diferentes, mas ao mesmo tempo também precisamos concentrar uma atenção mais intencional em menos coisas e criar limites, como você está dizendo. Afinal, o que deveríamos fazer? Explorar bastante ou nos limitar? Sim. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Como seus filhos ainda não chegaram nessa fase, isso vai ser útil para você. No livro, eu falo sobre o Estudo de Desenvolvimento Adulto de Harvard. É o estudo mais longo já feito acompanhando pessoas, por 86 anos. Ele acompanhou várias gerações desde a infância até o fim da vida. E uma das descobertas mais importantes sobre crianças pequenas foi dar tarefas para elas. Então você deve dar tarefas até para crianças da pré-escola, porque isso dá a elas senso de responsabilidade e a percepção de que a participação delas na família, no grupo, importa.
O ideal é criar esse tipo de rede mais densa de obrigações recíprocas, certo? O oposto disso é crescer online, ou o que o psicólogo Jonathan Haidt chama de grande reconfiguração da infância, em que, em vez de ter obrigações com pessoas reais, você fica mergulhado no ambiente online, numa sequência infinita de microdramas com um elenco rotativo de pessoas que talvez nem sejam pessoas, talvez sejam bots. Isso não é bom. Então, a primeira coisa para as crianças é criar raízes em responsabilidades reais, no mundo real. E depois eu acho importante limitar um pouco as coisas. Eu vejo isso com o meu próprio filho. Se ele recebe coisas demais de uma vez, é como se ficasse pulando de um objeto para o outro, só conferindo tudo o que ganhou. Já se a gente está lá fora e eu dou um graveto e uma pedra para ele, e inventa uma brincadeira, de repente você vê a criatividade aparecer. Ele inventa um jogo. Isso acontece. E você vai ver isso quando os seus filhos crescerem um pouco mais. É exatamente o que a pesquisa em psicologia mostra. Quando você cria o que chamam de restrição por exclusão, você bloqueia o chamado caminho de menor resistência. Como diz o cientista cognitivo Daniel Willingham, você pode achar que o seu cérebro foi feito para pensar, mas na verdade ele foi feito para evitar que você precise pensar sempre que possível. Ele quer ser preguiçoso, então se você tem opções demais, vai acabar indo pelo caminho da liberdade total. Vai seguir o que chamam de caminho de menor resistência. Vai fazer algo que já viu antes, ou que seja fácil e conveniente. Só quando isso é bloqueado é que você começa a ser criativo. Sério? Então, no caso das crianças, eu acho que o ideal é tornar as coisas um pouco menos convenientes. Não entregar tudo de forma tão fácil, para ser só consumido passivamente, mas colocá-las numa situação em que elas precisem criar, porque caso contrário, não criam. Nós somos programados para poupar esforço sempre que possível, porque pensar tem custo metabólico. Isso consome energia. Gasta Sim. energia, sim? Então qual é a diferença entre crianças e adultos nesse ponto? No caso dos adultos, primeiro com crianças, acho que é um pouco mais fácil impor isso. Mas os adultos também precisam disso. Nosso cérebro não foi feito para ter acesso a tudo, em todo lugar, o tempo todo. Só que vivemos numa era de opções sem precedentes para absolutamente tudo. Um professor de Oxford calculou que as nossas opções de consumo se multiplicaram em 100 milhões de vezes desde antes da Revolução Industrial, o que torna pequena a comparação com o aumento de riqueza, que foi de algo como 400 vezes, e ainda assim, as pessoas estão menos felizes. Na verdade, desde a introdução da rolagem infinita, elas ficaram mais entediadas. Que interessante. Pesquisas de psicólogos mostram isso. Se você dá, 20 vídeos para uma pessoa ficar rolando, ela vai ficar mais entediada do que se você simplesmente escolher um desses 20, entregar para ela e pedir que foque nele. É só a ideia de que talvez exista algo melhor. E aí você nunca se satisfaz. Isso estraga a sensação do momento. Isso se chama maximização, quando você quer avaliar todas as opções para escolher a melhor. E o que se vê é que quase sempre faz mal ser um maximizador. Sério? Elas ficam menos felizes com a própria vida, menos satisfeitas com as decisões que tomam, mais propensas ao arrependimento, esse tipo de coisa. Na verdade, é muito melhor. Eu acho que uma recomendação forte que eu daria às pessoas, a partir de parte do trabalho de Inside the Box, é criar regras de suficiência. Satisficing é um termo criado por Herbert Simon, que, na minha opinião, foi uma das pessoas mais brilhantes que já existiram. Ele ganhou o maior prêmio da computação, foi um dos pais da IA, recebeu o maior prêmio da psicologia e, para completar, um Nobel de Economia. Quando ele dizia que a gente deveria adotar esse critério do bom o suficiente, quase daria para achar que ele tinha pouca ambição, se não fosse pela coleção de troféus dele, né? De ter ganhado praticamente tudo o que se pode imaginar. E satisficing significa que, em vez de tentar avaliar todas as opções e escolher a melhor, você define critérios claros do que já é bom o suficiente. Quando esses critérios são atendidos, você escolhe e para por ali. Talvez até passe disso e chegue ao excelente, mas isso é uma ótima forma de evitar esse excesso de escolhas, e também ajuda a escapar do chamado paradoxo de Fredkin, quando a gente gasta mais tempo justamente nas decisões menos importantes, porque fica sofrendo para decidir quando as opções parecem muito parecidas. Você tem dificuldade para perceber a diferença, e isso também significa que provavelmente não faz tanta diferença qual delas você vai escolher. Mas é justamente aí que a gente acaba gastando mais energia. Como saber? Quando a gente tem 5 ou 10 ótimas opções para agir em alguma coisa, qual é a escolha certa? Eu definiria isso de antemão. Vamos pegar um exemplo simples que todo mundo conhece. Você está comprando alguma coisa na Amazon. Defina 3 critérios do que você quer que esse item faça por você. Qual é, afinal, a função que você está contratando esse produto para cumprir? Quais são as 3 coisas que ele precisa ter? Quando encontrar isso, compre. Não leia todas as avaliações. Não fique olhando todas as outras opções. Escolha o que já é bom o suficiente. E quando é mais do que comprar alguma coisa na Amazon? Tipo, vou aceitar um emprego e tenho 3 opções diferentes. Ou vou começar um hobby novo que pode consumir uma parte grande da minha vida. Sim. Vou entrar num relacionamento e tenho todas essas opções. Como é que você sabe quando se trata de algo que vai exigir muito mais do que, sei lá, uma hora do seu tempo numa compra de $50 e passa a ser uma escolha que pode mudar a sua vida? Uma coisa que você já sabe é que quando começa a ter muita dificuldade para diferenciar as opções, isso provavelmente significa que gastar mais tempo não vai te deixar mais preciso.
É justamente por isso que você está travando. Você pode querer acreditar que, se dedicar mais tempo, vai tomar uma decisão melhor, mas quando chega naquele ponto de eu realmente não consigo saber o que devo fazer, basicamente você precisa escolher e torcer para ter um pouco de sorte. Acho que você deve ter critérios bem claros sobre o que está buscando. Garanta que eles sejam atendidos. Sim. Se todas essas opções atendem a esses critérios, aí você escolhe e torce para dar certo. Seguir a intuição. Sim. Comece pequeno, certo? Eu sou muito fã desse tipo de teste com risco baixo. Como você mencionou, um hobby novo. Dá pra entrar nisso aos poucos, fazendo um pequeno teste? Ou então, sabe, nos relacionamentos, eu acho que isso é um desafio real. Porque hoje você pode ficar deslizando sem parar e ter essa sensação incrível de opções infinitas. E isso produziu um fenômeno que um psicólogo chamado Scott Stanley chama de deslizar em vez de decidir, em que os jovens, principalmente na tentativa de manter as opções abertas, acabam fazendo esse movimento de ir levando. Eles deixam acontecer, dizem, não sei se estou comprometido, mas o relacionamento continua. Elas entram naturalmente num comprometimento cada vez maior, mas sentem como se ainda estivessem mantendo as opções em aberto, quando na verdade não estão. Sério? No fim, vira casamento. Simplesmente foram entrando nisso sem decidir de fato. E a chance de divórcio é muito maior quando você vai levando assim, em vez de ter dito logo no começo. Estou comprometido com essa pessoa, não estou mais procurando. Então esse fenômeno acabou produzindo muitos relacionamentos ruins em nome de manter as opções abertas. Quantas pessoas você acha que estão simplesmente entrando em relacionamentos sem decidir de forma clara com quem realmente querem estar? Sim. Eu não sei te dar uma porcentagem, mas acho que isso está cada vez mais comum. Quer dizer, eu acho que essa possibilidade de ficar deslizando sem parar é um fator muito insidioso nisso tudo, porque você fica sempre pensando no que pode existir logo ali na próxima esquina, né? E isso é uma pena, porque o psicólogo que cunhou o termo flow, Mihaly Csikszentmihalyi, para descrever essa sensação de imersão numa atividade, escreveu uma passagem linda em que fala sobre uma das grandes vantagens de se comprometer com alguma coisa. Ele estava falando de um relacionamento, mas poderia estar falando de qualquer área da vida, Sim. que é o fato de você poder. Se você está comprometido, pode começar a viver e parar de gastar todo o seu tempo se perguntando como deveria viver. Então eu acho muito importante que nessas grandes decisões, a gente decida de verdade, em vez de simplesmente ir levando e diga, estou comprometido com isso, então posso viver assim. Se for um emprego, talvez você mude depois, mas manter a porta aberta o tempo todo é como se manter as opções em aberto virasse um fim em si mesmo. E acho que as evidências mostram que isso simplesmente deixa as pessoas infelizes. O que você acha que a maioria das pessoas entende errado sobre ter liberdade total? Eu acho que a liberdade total parece muito atraente. As pessoas pensam que isso vai deixá-las mais felizes, tipo, se eu tivesse mais opções, se eu tivesse mais liberdade. Mas existe uma montanha de pesquisas mostrando que as pessoas superestimam o que a liberdade vai fazer por elas. Então existem vários exemplos estranhos. Esse aqui é um pouco pesado, mas se você pergunta às pessoas, acho que mais de 2/3 dizem: se eu tivesse câncer, eu gostaria de participar da escolha do meu tratamento. Só que quando as pessoas realmente têm câncer, esse número cai para algo como 12%. Na prática, elas não querem participar dessa escolha. Sério? Ou então as pessoas acham que se tiverem mais opções de entretenimento, vão aproveitar mais aquilo que escolherem, e na prática, não aproveitam. As pessoas dizem preferir decisões reversíveis, mas quando recebem decisões irreversíveis, na verdade ficam mais felizes, porque isso elimina a possibilidade de arrependimento. Então eu acho que a gente simplesmente superestima o que a liberdade total vai nos trazer. Se alguém está reclamando que não tem recursos suficientes, não tem tempo suficiente, não tem opções suficientes, o que de fato está acontecendo com essa pessoa? Se ela acha que precisa de mais flexibilidade, mais tempo, mais liberdade, mais recursos, o que ela está realmente querendo dizer? O que elas estão dizendo é que querem mais autonomia, mais poder de ação. Elas sentem que estão sendo limitadas por algo externo, como se pensassem, eu poderia florescer se só tivesse essas outras coisas. E claro, todo mundo precisa de algum nível de recurso, né? Obviamente existe um limite, mas há vários estudos sobre invenção mostrando que dá para restringir as pessoas até certo ponto. Quando você restringe as pessoas, em geral elas ficam mais criativas até certo ponto, porque depois disso, o efeito diminui. Se você está dizendo a elas tanto o que fazer quanto como fazer, aí já não existe espaço para que elas surpreendam a si mesmas. Mas uma das coisas que eu quero fazer com Inside the Box é justamente estimular essa mudança de mentalidade, de enxergar restrições e obstáculos não como limitações, mas como oportunidades para deixar prioridades mais claras e partir para uma experimentação produtiva. Então, eu acho que vale adotar outra mentalidade e dizer, essa é uma chance de experimentar. Sim. No livro, na página 49, você diz: a liberdade total, então, é inimiga da criatividade, e as restrições são a sua companheira. E isso me lembra que o meu irmão toca jazz. Na verdade, ele é o violinista de jazz Sério? número 1 do mundo. Então eu cresci vendo ele tocar em vários clubes de jazz. Depois ele rodou o mundo em turnê e continua fazendo isso até hoje.
E ele cresceu tocando música clássica, teve formação clássica, é um dos melhores violinistas do país. E depois começou a entrar no jazz. Eu não entendo isso por completo, mas sei que existe uma linguagem de restrição ali. Mesmo parecendo algo totalmente improvisado, solto, como se cada um estivesse fazendo o que quer, a qualquer momento, sim. na verdade existe uma linguagem e existem limites dentro do jazz. Sim. E isso é interessante, porque você acha que quer ter liberdade total. Mas, se todo mundo estiver tocando algo totalmente livre ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Sim. Só que pode existir liberdade em certos momentos, dentro de limites. E é isso que cria uma harmonia bonita. O que eu acho fascinante. Exatamente. Não sei. O que você abordou sobre música no livro? Tem alguma coisa? Sim. Quer dizer, já que estamos falando de jazz, um dos capítulos abre com a história de algo chamado The Cone Concert. Esse concerto do pianista Keith Jarrett, que estava improvisando. Então, basicamente, ele chega para esse concerto na Alemanha, examina o piano. Ele é famoso por ser meio difícil. Se ouve o clique de uma câmera, é tipo, acabou o concerto. Sério? E quando ele chega lá, o piano está errado. Está desafinado e tem menos teclas do que o instrumento que ele tinha pedido. Que ele normalmente usa. E ele diz, o concerto está cancelado. E a mulher que estava promovendo o show começa a implorar. Por favor, a casa está lotada. Por favor. Ela consegue convencê-lo a tocar. Só que ele não consegue usar certas partes do teclado, né? O som não é alto o bastante para o espaço. Então ele começa a improvisar usando só algumas regiões das teclas, fazendo ritmos bem repetitivos com uma mão só, porque ele só consegue ficar numa área específica. Fazendo esses loops, ele começa a bater o pé no pedal para tentar criar um som percussivo, e isso vira o álbum de piano solo de jazz mais vendido de todos os tempos. Sério? Longo demais até para tocar no rádio, mas colocavam em lojas, e as pessoas ficavam perguntando, o que é isso? E como ele disse depois, foi justamente o caráter imperfeito daquele piano que o forçou a fazer algo que ninguém tinha feito antes. Mas você não faz isso a menos que seja forçado. Aliás, existem várias histórias ligadas à música no livro, e essa é uma delas. Como a gente muda a mentalidade para enxergar a falta de recursos não como uma desvantagem, mas como a fagulha exata de que precisa para gerar uma grande virada ou um sucesso em potencial. Comece a se perguntar o que dá para fazer com essa limitação. Em vez de pensar, isso está me segurando, pense, como isso me leva a deixar minhas prioridades mais claras? Como isso me leva a entrar em modo de experimentação? Um dos primeiros leitores do meu livro foi um cara chamado Ed Hoffman. Ele foi o primeiro Chief Knowledge Officer da NASA, algo como o principal psicólogo da NASA. Uau! Ele para num ponto do livro e diz, preciso te contar sobre uma missão que tivemos chamada LCROSS. É só a nossa sigla. E ele conta que a equipe acabou tendo cerca de metade do tempo e metade do orçamento que queria. Então, primeiro reclamaram um pouco e depois disseram, bom, se a gente tivesse mesmo que fazer isso acontecer, como faria? No fim, eles pegaram emprestados equipamentos de imagem de tanques do exército, porque não podiam criar tudo do zero. Tiveram que adaptar. Pegaram sensores de temperatura de motor da NASCAR, colocaram numa sonda e descobriram água na Lua. E ele disse que nunca teriam feito esse tipo de reaproveitamento se não tivessem sido forçados a perguntar, se a gente tivesse que fazer isso com essas limitações, como faria? Então isso virou um exercício que eles passaram a fazer mesmo quando não precisavam, dizendo, se tivéssemos que concluir isso na metade do tempo, o que faríamos? E várias ideias surgem mesmo quando você não é obrigado a pensar assim. E essas ideias podem ser úteis. Essa talvez seja a maior pergunta que todo empreendedor pode se fazer, se quiser ter sucesso. Como eu faço isso em metade do tempo e sem dinheiro nenhum? Ou então, sabe, eu também acho que ter recursos demais pode ser um grande problema para empreendedores. Quanto mais investimento entra, mais você gasta. Você simplesmente torra um monte de coisa. E deixa de pensar com criatividade para perguntar, como a gente melhora isso sem esse dinheiro? A gente é incapaz de fazer isso, a menos que seja forçado. E exatamente sobre isso que você está dizendo, eu cito no livro o Bill Gurley, um investidor de risco muito famoso, ligado a Uber, Zillow e várias outras empresas. Quando eu estava falando com ele sobre restrições, ele disse, sim, no Venture Capital, a gente tem um ditado, morrem mais startups de indigestão do que de fome, ou seja, por excesso. A ciência nos mostra que a dor e o sofrimento são, na verdade, um toque à porta para o despertar. Sério? O cérebro está literalmente preparado em tempos de dor e sofrimento para potencializá-lo.